Bem-vindos à quarta aula sobre energia e física quântica, onde eu falo com vocês sobre energia e física quântica. A primeira aula eu falei com vocês sobre energia, o que é energia, né? Muitas pessoas ainda acham que é esoterismo, algo misticismo, né? Uma coisa meio fora da realidade, só que, gente, é pura ciência, tá? Então, falar que até acredito em energia não faz sentido, porque ela existe, né? Então, essas aulas são apenas sobre ciência, física quântica, física, enfim, tá bom? A segunda aula eu falei para vocês, expliquei um pouco sobre a física quântica, um assunto muito popular hoje em dia, né? Tá sendo muito abordado, só que muitas informações espalhadas por tudo quanto é lado, e então eu achei importante passar para vocês de uma forma bem resumida, né? Prática de compreensão e acessível para todo mundo. Na terceira aula eu falei com vocês sobre a sua energia, né? Porque muitas pessoas perguntam, mas o que é minha energia? Energia, como é que eu detecto isso? Como é que eu entendo, né, o que é a minha energia? Então eu passei para vocês até um exercício, tá lá, muito simples, em 5 minutinhos vocês conseguem entender e sentir literalmente no corpo o que é a sua energia. E com a prática você vai conseguindo realmente conhecer ela. Você sabe que aquela é a sua energia. Muito legal, gente. Tá? Então tenta até seguir assim, aula 1, 2, 3 para conseguir ter um desenvolvimento mais prático. Essa aula, na quarta aula, eu vou estar explicando para vocês sobre energias externas. Porque existe a sua energia, só que quando a gente entra num ambiente, a gente pode ser influenciado pelaquela energia. Ou uma pessoa, né, sabe? Aquela pessoa que às vezes não tá muito legal, você fala, nossa, se senti tão pesado depois de sair da casa dessa pessoa. Ou, pelo contrário, a pessoa tá num astral maravilhoso e você que tá meio para baixo e você se sente melhor. Isso tudo, gente, é troca de energia, entendeu? Então, ela tá aí, vamos conhecer. Vamos, né, desenvolver essa habilidade de lidar com ela e vai facilitar muita coisa para você, como tem facilitado para mim desde 2017 que eu descobri isso e minha vida virou outra. Então segue comigo aí, continua assistindo, não esquece de já deixar sua joinha ali, deixa seu like, entendeu? Porque vai que você não chega no fim do vídeo, então já deixa lá sua curtida. Faz um comentário, super agradeço e vamos lá para a quarta aula sobre energias externas. Então, explicando mais uma vez, o que é energia externa? São todas as coisas que nos influenciam fora da gente. Então, não é o nosso estado emocional, por exemplo, né? São nossos pensamentos, mas coisas externas. Pode ser ambiente, pode estar num objeto, pode ser pessoas, né? Animais, natureza. Tudo, gente, são energias externas, tá? Se não for você, é externo, entendeu? Então, por que isso é importante a gente saber? Porque quando a gente entende como que isso funciona e como que nos afeta e como lidar com isso, a gente consegue evitar que isso nos afete. Sabe quando você se esgota e aí para recuperar aquela energia já tá como? Entendeu? Você fala, ai, nossa, tô exausta, eu fui naquele lugar, agora eu tô morta. Aí para recuperar essa energia vai demorar um tempão. Então é muito mais prático quando você já detecta, tipo, tá muito legal aqui, já tem várias técnicas que eu vou estar passando para vocês, como que vocês podem evitar isso ou até recuperar de uma forma mais fácil. Então vou explicar para vocês um pouquinho melhor, item por item, né, ou pessoa, enfim, energia externa por energia externa, para vocês conseguirem talvez compreender um pouco melhor sobre como que isso te afeta, tá? Vamos lá. Primeira coisa, pessoas. Pessoas que nem você emite energia, os outros também fazem isso. Então, se você está perto de uma pessoa que está emitindo uma frequência baixa, ela vai poder te afetar, né? Ela tem essa capacidade de afetar você com a frequência baixa. Como que isso acontece, Marcela? Bom, pega um som, né? Liga seu celular, som. Isso não afeta o ambiente externo, né? Ele também vai passar aquele som adiante. Isso é porque a gente ouve. Ou uma luz, você acende ela, vai iluminar o ambiente. Isso é porque a gente vê. Existem energias que a gente não vê ou não ouve, mas elas estão lá. Então, pessoas conseguem fazer isso, né? Então, um lugar muito aglomerado, com pessoas vibrando do mesmo jeito. Por exemplo, templos. Templos são lugares que as pessoas afetam o ambiente, não é o ambiente que tem aquela energia. O ambiente tem aquela energia por causa das pessoas que estão dentro dela.
Porque muitas vezes as pessoas vão para um templo, né, religioso para buscarem, bom, essa é a ideia, né, para buscarem uma elevação, né, espiritual, emocional, enfim, uma coisa melhor. Então elas estão juntamente vibrando ou buscando aquela coisa mais alta, vibrando mais alto, e isso junta, né, várias energias altas, frequências altas juntas, elas acabam vibrando muito mais alto num total, entendeu? Quando você tem uma energia igual com a outra, quando junta, ela multiplica. Então, isso que as pessoas têm a capacidade de fazer. Então, as pessoas conseguem sim te influenciar, mas calma, a vida não está perdida por causa disso, né? Não precisa sair correndo, se escondendo de todo mundo. Calma que eu vou explicar para vocês depois, tá? Como que vocês podem evitar isso. E já vou repetindo aqui, se vocês estão meio perdidos aqui, como assim, energia, né? Gente, volta lá para a primeira aula, tá? Porque não adianta vocês ficarem sem entender o que eu tô falando aqui agora, sendo que eu já expliquei a base sobre energia e tal lá nas primeiras aulas. Então volta lá, assiste rapidinho, tá? É super rápido. E aí tem os seres puros, que são os mais fofinhos, na minha opinião. São os bichinhos, as crianças. E por que eles são puros? Porque eles são inocentes, né? Eu sei que muita gente deve estar pensando aí, ai, mas tem umas crianças que Deus me livre. Ou, nossa, tem os animais. Mas pensa neles filhotes, bem recém-nascidos, antes de receberem carga de vida, né? Porque as crianças continuam puras. O lance é a criação, né? A vida que elas passam. Então elas acabam já criando, né, muitas vezes uma carga meio pesada. Só que, num contexto geral, são os seres mais próximos da vibração de Deus, ou quem você acreditar, ou se você não acredita em nada, só entenda que são as vibrações mais altas que existem entre nós, humanos. Aí tem os ambientes. Os ambientes podem ser influenciados por um grande número de pessoas, como também por menos pessoas. Então, por exemplo, se algum ocorrido, né? Se alguma coisa muito estranha aconteceu lá, muito pesada ou muito boa, não precisam de muitas pessoas. Pode ser, então, pela força da frequência ou pela quantidade da frequência, né? Então, ou muitas pessoas aglomeradas ou menos, mas com muita potência, né? Então, assim, crimes, né? Por exemplo, para resumir, não ficar muito pesado esse vídeo, crimes num local podem influenciar muito. Às vezes você vai, né? Não sei quem aí tá assistindo, comenta aí se você já se mudou, que eu gosto de saber dessas coisas. Se você já se mudou para um lugar e, né, o visitor falou, nossa, que lugar estranho. E aí eu já passei por isso. E aí você depois descobre que, assim, uma parada muito estranha aconteceu lá. Então, assim, isso acontece por quê? Porque as paredes da sua casa, de todos os lugares, também são energia. Que nem você, se botar no microscópio lá, vai ter um monte de átomo, tá? Ela só é uma parede por causa da conjunção, né? Do conjunto dos átomos, então forma uma parede, tá? Ou melhor, né? O material que foi construído a parede. Mas, resumindo, tá? Você é um humano por causa da conjunção diferente dos átomos, tá? Então, só isso que faz a diferença. Então, pensando por essa lógica, que já foi explicado nas outras aulas, se aquilo lá é a mesma coisa que você, entendeu? Só que de uma forma, né, num contexto diferente, vocês acham mesmo que aquilo não vai absorver alguma coisa? Claro que vai, né? Isso é ciência, tá? A gente só não tá vendo, mas existe. Não vê com os olhos nus, mas existem até outras formas de ver, câmeras e, né, formas de observação que para o ser humano acaba ficando mais visível. Então, vamos lá, a parede tá lá, né? Pá, aconteceu um negócio lá, ela absorveu aquela energia. Ah, então Marcela quer dizer que tá lá para sempre? Não, não tá lá para sempre, mas dependendo da situação, dependendo da intensidade, e se nada mais mudou aquela energia, sim, ela vai ficar lá meio que para sempre, entendeu? Então, por exemplo, quando você se muda para uma casa, tenta, assim, o ideal mesmo é você lixar aquela parede, entendeu? Tirar a tinta e pintar tudo de novo. Esse é o ideal. Eu raramente faço isso, porque eu também sei que eu me mudo pra caramba, então não vou ficar fazendo isso toda hora, você não tem que pintar muita parede. Mas se você sabe que você vai ficar nessa casa durante um tempo, eu super aconselho isso, porque você tira aquela camadinha externa, porque não vai entrar também energia lá pra dentro da parede, entendeu? Ela fica bastante na superfície. Tá bom? E então, isso é de ambientes, como eu já falei até, né, sobre templos, por exemplo, as pirâmides, né, no Egito. Nossa, que energia. Por quê? Pensa, né? Lá, né, no passado, quantas coisas maravilhosas aconteceram.
ou mais pesadas, né? Então, existe o Coliseu, lá em Roma, sabe? Que tinham aquelas guerras botavam os humanos para serem comidos pelos animais, leões e sei lá o que, né? Ficavam as pessoas lá torcendo. Então, assim, lá também tem muita energia acumulada. São ambientes que têm uma energia externa que podem influenciar em você. Aí tem uma parte que quase ninguém gosta de falar sobre, porque a gente acaba tendo que encarar umas coisinhas que a gente não tá muito afim. E eu falo até por mim mesma, mas são alimentos. Sim, alimentos, bebidas, tá? Tudo que a gente ingere também é energia, tá? Bota na sua cabeça, tudo é energia. Então, se você pega um café, uma fruta, um fast food, tá? Tudo que você coloca na sua boca é energia. E cada alimento ou líquido, né? Tudo que você está ingerindo tem uma frequência diferente. Literalmente, tem uma frequência diferente. Aí vem aquele ponto, né? De que eu fico até meio assim, né? Sem jeito de falar, porque por favor, gente, eu não tô condenando quem não se alimenta bem, porque eu, pessoalmente, como basicamente de tudo. Ultimamente, tô meio sem freio, mas eu tô sentindo isso no meu organismo, entendeu? Porque eu já conheço o que é a diferença. Mas para quem tá acostumado a comer de tudo, se você fizer fizer um teste, passar tipo um mês mesmo, fazendo uma limpeza, comendo só alimentos mais naturais, da terra, entendeu? Que a mamãe natureza te dá, vamos dizer assim, menos enlatados e tal, você vai sentir a diferença quando você voltar a comer essas coisas enlatadas e, né, meio processadas. Meio não, completamente processadas. Então, isso influencia também. Né? Ah, mas o que tem? Por quê, gente? Coisas que vêm da natureza já tem uma frequência muito mais elevada, natural. Quando é processada, passa por tanta coisa, tantas mãos, entendeu? Tanta influência, né? Que não é mais natural. É uma coisa criada, entendeu? Então, quando a gente ingere isso, a gente está o quê? Colocando para dentro uma energia completamente não natural e o nosso corpo, organismo maravilhoso, tem que fazer aquele esforço todo. Por que vocês acham que quando vocês comem uma coisa pesada, você fica toda cheia de sono? Né? Tenta comer uma coisa mais saudável, não precisa ser leve, uma saladinha. Não, eu não consigo sobreviver também com uma saladinha, eu morro de fome. Mas tenta comer uma coisa mais saudável, que seu corpo não precise fazer tanto esforço para processar. E você vai notar uma diferença. Até uma grande dica para vocês que trabalham, né, no dia inteiro e precisam ter aquela horinha de almoço. Evita certas coisas, que eu posso até fazer em outro vídeo para não ficar muito longo aqui, mas evita certas coisas para vocês não passarem por aquele momento de pós-almoço, tô morrendo de sono, enfim, né? Porque a recuperação pós-almoço é um saco, eu sei como é, já fui CLT pra caramba, então assim, é complicado. Aí tem os objetos, né? Os objetos é a mesma história que os ambientes, né? O ambiente, ele acumula, aliás, não só nas paredes, tá, gente? Mas também no ar, fica lá, aglomerado. Esqueci de falar essa parte. E os objetos têm a mesma coisa. Então, por exemplo, uma xícara aqui que a minha avó sempre usava, né? E ela usava todo santo dia e foi guardada depois dela ir embora. Se você mexer nela, né? Provavelmente, para quem já tem essa sensibilidade, você vai notar uma diferença. Não é que você vai pegar e falar, ai meu Deus do céu, estou sentindo minha avó aqui. Não é isso, tá, gente? Porque muitas pessoas acham que eu começo a dar essa viajada. Não é isso. Você vai sentir uma coisa diferente do que se você pegar uma xícara de uma loja, por exemplo. Entendeu? Isso é para quando você está mais envolvido, mas tem. E às vezes você não sente, mas por estar lá e você não sentir, não quer dizer que ela não vai te influenciar, entendeu? Você só não tá tendo a sensibilidade de percepção daquela energia, mas ela tá lá. É que nem como eu falei, de pessoas, em ambientes e tal, quando você não percebe, mas tá lá, você só vai perceber quando seu corpo fala, chega, né? Que você fala, caraca, preciso descansar, fiquei muito cansada, ou você não sabe porque você ficou tão feliz, porque foi um ambiente, foi a pessoa, mas você não percebeu isso, mas te afetou. E por último, a melhor parte, a natureza, gente. A natureza é um combustível natural, é de graça, é a melhor forma que você pode se reenergizar é através da natureza. Eu sei que muitas pessoas moram em lugares totalmente sem natureza, ou a maior natureza que tem é uma árvore ali meio que na calçada, já toda esmagada e que todo mundo passa e tem um monte de carro e poluição. Mas não quer dizer que você não possa, uma vezinha por semana, tentar ir para um parque, sei lá, talvez uns 15 minutos andando, 20 da sua casa. Ah, mas eu não tenho tempo.
vai por mim, se você fizer um esforcinho, tá? Uma vezinha por semana, que seja, tá? O ideal é todo dia, mas uma vezinha por semana, eu falo assim porque eu não faço isso, eu sei que eu deveria. Mas uma vezinha por semana, gente, tenta pegar um contato com a natureza, vai lá, respira um ar puro, entendeu? Vai no meio de um bosque, vai pra praia, vai... Que seja no seu quintal, entendeu? Mexe com a terra, bota o pé na terra, sabe? A natureza, ela purifica, gente. É natural dela, tá? Ela tá lá pra... A gente faz parte dela, né? A gente é da natureza. Então, quando a gente se une à natureza, a gente tá se, se permitindo dar aquela fluida, né, do que da nossa essência, da nossa criação, e naturalmente as coisas começam a se alinhar novamente. Tanto que, se vocês prestarem atenção, pessoas que têm muito contato com a natureza ou mais capacidade, né? Mora perto de um mato e de ver, sei lá, todo dia eu tinha isso, por exemplo, tá? Dá um exemplo meu. Eu tinha que passar, anos atrás, eu tinha que passar por um bosque, numa cidade que eu morei, de bicicleta para chegar no trabalho. Eu podia dar a volta também, mas ia andar mais. Então eu cortava o caminho no meio de um bosque, uma delícia, frio do caramba, mas era um ar tão puro, que eu, em vez de reclamar do frio, eu comecei a falar, pô, eu vou aproveitar, e eu respirava fundo pra caramba. Então eu passava por aquele bosque, frio do caramba, eu morrendo de sono, mas eu agradecia. Isso já fazem o quê? Eu acho que já faz uns 13 anos por aí. E eu agradecia e eu, sabe, pegava aquele ar puro e eu, botava todas aquelas impurezas para fora, e assim que eu ia aproveitando. Então, tentam fazer isso. Porque eu não tenho tempo. Eu não... Gente, algum momento você vai ter um contato com a natureza. Até em São Paulo, né, tem como vocês encontrarem a natureza em algum momento da sua semana. Tá? E se realmente não der uma vez por mês, tá? Faz um esforço, eu garanto a vocês que vai ser muito bom. Então, esses foram todos os itens, não sei nem como falar isso direito, todas as coisas, né, palavra horrível, que da influência da energia externa. E por que que isso tem tanta importância? Como eu já falei lá no começo, não sei se vocês perceberam, mas como que isso pode nos afetar, né? Então, se a gente entende isso, a gente aprende sobre energia, a gente aprende sobre a nossa energia, como manipular ela, como entender quando ela está sendo alterada, e a gente entende sobre as energias externas, a gente evita que isso nos afete, e quando isso não nos afeta, muda o quê? Muda tudo, simplesmente tudo. Por quê? Vamos supor, você trabalha numa loja, tá? Aí você pegou teu almoço, foi lá num lugarzinho lá comer, tá? Pegou tua hora, vou ali comer tal lugar. Lá nesse lugar já tinha uma energia que não foi agradável para você. Você nem se ligou, voltou pro seu trabalho. Além de você passar o resto do dia meio que estranha e não sabe por quê, você vai falar que foi a comida, que não dormiu direito, vai começar a culpar Deus e o mundo, e não talvez aquela atendente que estava lá, tadinha, passando por um dia difícil, mas ela não estava na melhor vibração. E você, não sabendo disso, você não se blindou. E aí você absorveu isso, levou pro seu trabalho, passou o resto do dia, e seu coleguinha do seu lado vai sentir isso também, entendeu? E aí você volta para casa e leva isso para casa também. E aí todo mundo começa a se afetar com uma energia externa. Da mesma forma que, se for uma energia boa, você pode aproveitar ela e manter ela para dentro de você e passar adiante, e tudo melhora, né? E quando as coisas melhoram, a frequência fica mais alta, você atrai tudo, né, que você quer. Isso é com o tempo, mas você começa a atrair coisas muito mais semelhantes à sua frequência. Então, essa é a importância, bem importante na minha opinião. Vai por mim, pratica isso, vocês vão ver a sua vida mudar, tá? Não é papinho de coach, de sei lá o que, isso é ciência, física quântica, isso é fato já comprovado. E como eu prometi para vocês, eu ia passar um exercício ou uma forma de, né, dicas de como se blindar e como lidar com isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês precisam entender a energia externa. Depois de terem passado pelas primeiras aulas, tá? Vocês já vão conhecer a sua própria energia. Vai para um ambiente externo qualquer. Pode ser um parque, né? Pode ser aberto, pode ser fechado, seja o que, uma academia, seu trabalho, mas vai com a intenção de perceber aquela energia, tá bom? Então, você vai, por exemplo, num restaurante, tá? Tô supondo. Entrou no restaurante já com a intenção
de perceber essa energia. Então, você vai parar, antes de entrar no restaurante, você vai analisar a sua energia. Tá lá nessa aula antes, na terceira aula, sua energia. Analisa a sua energia. Como é que você tá? Beleza. Analisou? É isso? Entra no restaurante, entra nesse ambiente, tá? Externo ou interno. Entrando lá, você já vai, assim que estiver entrando, você já vai começar, já vai entrar focado. Presta atenção. O que você já tá sentindo? Já sentiu uma coisa diferente? Não tô falando de temperatura e tal não, tá, gente? Tô falando de energia mesmo. Então, o que você sentiu? Você sentiu uma coisa meio estranha, meio pesada? Eu tenho, por exemplo, lugares muito cheios. Eu não curto muito, porque são muitas energias misturadas. E eu não gosto. Se eu tô indo num restaurante, principalmente, eu preciso uma coisa mais, né? Ou umas pessoas mais na delas e tal, mas quando tem muito tumulto assim, eu não gosto não. Então, vá lá, perceba o que você está notando. Tem uma... te deixou meio desconfortável? Ou bem pelo contrário, te deixou, né? Um parque geralmente vai te deixar mais leve. Um lugar, uma estação de metrô, por exemplo, pode te deixar um pouco mais fechado, tenso. Então, analisa a sua energia após entrar, né? Ou acessar essa energia externa, esse ambiente externo. Você pode fazer com objeto também. Percebe a sua energia primeiro, pega aquele objeto... Tá? Antes você vai perceber a sua energia, esquece o objeto. Analisou, quando você tá lá, beleza, essa é a minha energia, pega o seu objeto, tá? Fecha os olhos e tenta analisar o que você tá sentindo. Depois de um tempo, gente, que vocês vão praticando isso, vocês vão sentindo isso na mão mesmo, sacou? Vocês vão botando mão. Vocês acham que Reiki, por exemplo, né? Cura tradicionais, assim, antiquíssimas, elas funcionam muito com a mão. Né? Tem até, agora eu esqueci o nome, tem um povo que até faz sem as mãos, só com os olhos fechados, passando energia, né? Eu faço isso assim também. Então, assim, funciona, mas você precisa treinar isso. Se você não treinar, não tem como você querer um milagre, né? Ah, eu vou agora só conseguir. Não, é um treino, né? Que nem pegar peso. Você não vai do nada pegar 50 quilos, né? Se você nunca treinou na sua vida. Então, é isso, gente. Vai treinando com pessoas também, né? Pessoas é um pouco mais arriscado. Eu aconselho vocês treinarem bastante a sua própria energia, como entrar e sair dela. Vai lá para a terceira aula, tá? Que tem uma dica maravilhosa de como que você sai daquele tô meio mal, tá? Como que você volta a se sentir melhor. E aí eu realmente tô aqui de olho no horário, no tempo que eu tô gravando, porque eu não quero editar muito, mas eu vou deixar mais fluido assim mesmo, tá, gente? Meus vídeos eu vou cortar bem menos pra ficar uma coisa mais natural. Ainda vou cortar porque eu falo, às vezes eu dou uma viajada e eu erro as coisas que eu falo. Mas não vou ficar cortando pra acelerar não, tá, gente? Então, a partir de agora, meus vídeos vão ser muito mais naturais assim. Então, gente, antes de vocês irem treinar a percepção de energia da outra pessoa, treina muito o seu autoconhecimento, tá? Porque o que acontece? Quando a gente está num ambiente, essa energia, ela não tá constantemente sendo emanada, você me entende? É uma energia que tá lá, parada. Agora, quando é da pessoa, é uma energia mais ativa, entendeu? Por exemplo, um ar-condicionado, tá? Vocês vão entender agora. Ai, adoro essas minhas metáforas. Você entrou num ambiente onde o ar-condicionado já estava ligado, o ambiente está frio, tá? Mas se o ar-condicionado não estiver ligado ainda, você entrando lá, você vai sentir aquele frio, mas o frio não vai continuar te atingindo, né, de uma forma potente. Numa certa hora, ou você pode até sentir calor, porque o frio vai, né, de uma certa forma passando, mas ou você vai se acostumando, ou, enfim, a sua energia está emanando algo, você pode esquentar o ambiente, né? Enfim, agora se você entra nesse ambiente, nesse mesmo ambiente, o ar-condicionado está ligado, ele vai continuar gelando. Então é uma energia constante, mais contínua, mais ativa, tá? Isso acontece com as pessoas também. Então, antes de vocês praticarem esse papo de, né, sentir a energia do outro e tal, cuida da sua energia primeiro, treina ela pra você não absorver muita coisa, tá, gente? Porque às vezes a pessoa parece estar muito bem. Eu até expliquei isso não sei qual vídeo, mas em um deles, que às vezes a gente acha que a pessoa tá ótima, né? Vocês devem conhecer muitas histórias assim, nossa, ela parecia estar tão bem. E eu já passei por muitas situações assim, né? De falar, ué. Então, não vá por aparência. Treina sua energia. Treina
a autopercepção antes, para vocês entenderem se realmente é aquilo que você está vendo ou, né, como se diz, energia não mente. E agora as dicas de como que você vai se proteger nos ambientes. Vamos lá, rapidão, para o vídeo não ficar gigantesco. Para o ambiente externo, primeira coisa, antes de ir para qualquer ambiente externo, onde você estiver, que você se sente bem, que você sente que sua energia tá maneira, seja em casa, seja onde for, tá? Sentiu que a energia tá boa? Cria um escudo lá, uma bolha de proteção, de preferência numa cor dourada, clara, entendeu? Azul, claro. E imagina lá a sua energia dentro, tá? E nada te afetando, realmente, literalmente um escudo. E aí sai. Pode, porque às vezes seu trabalho não é muito maneiro e tal, então você já pode, primeiro passo, você já pode criar esse escudo. Segunda coisa que ajuda muito, uma respiração consciente. Então, às vezes, a gente sente uma emoção, né? Uma coisa meio desconfortável. Gente, para tudo. Para. Às vezes, eu paro na frente de armários. Literalmente. Assim, dei uma memória, sei lá, uma preocupação. Eu tava esses dias, fui pegar uma coisa dentro do armário e abri assim, eu lembrei de uma preocupação, que sei lá o que eu falei, para tudo. Parei, fechei os olhos na frente do armário, assim, parecia uma louca, né? Aí respira, pá, inspira aquela, né, aquela energia, aquela luz, e respira aquela energia para fora, aquela preocupação, aqueles pensamentos, solta, sabe? Lá, aquele momento, não. Entendeu? Você é dono de você. Isso que vocês têm que entender também. Você é dono da sua energia. Você só vai ser afetado por aquilo que você permite te acessar. Sacou? Então, a respiração, ela traz oxigênio para o seu corpo. Né? Ela oxigena o seu cérebro, faz ele funcionar melhor, faz todo o seu organismo fluir de uma forma muito mais sutil e limpa. Então, a respiração consciente, que a consciente é o quê? Você não ficar ofegante fora de fôlego porque você ficou nervoso, é você parar. E tem várias técnicas, gente. Se vocês pesquisarem ali no Google, vocês vão achar várias coisas. Terceira dica, você pode praticar a gratidão, que eu super aconselho todos os dias. Tenta de manhã, que é muito legal. Agradeça que você acordou numa cama. E se você não tivesse acordado numa cama? E se você tivesse sem casa para morar? Ou num ambiente muito menos tranquilo para você descansar? E se você não tivesse acordado, né? Você não ia saber, mas... Ou doente, né? Quando a gente acorda doente, a gente fala, ai, que saco, agora eu só quero estar melhor. Tudo que você quer estar é melhor. Então, pratica a gratidão de uma forma muito simples, muito básica, que isso já eleva a sua frequência. Isso é fato, gente. Pesquisa sobre gratidão, que, ó... Eu ainda vou estar postando muito sobre essas coisas, assim, mais... Tá profundo, mas é muito interessante mesmo. É claro que você também pode evitar, né? Outra dica é evitar pessoas em ambientes. Se você pode evitar, gente, evita, tá? Para de ficar nessa de, ai, nada de me atinge. Ai, eu sou mais forte que tudo. Sim, beleza, tá? É muito legal você ter essa força, né? Essa autoconfiança. Eu passei muito por isso, então tô falando assim de experiência própria. Depois o que eu fui pesquisando é o seguinte, quando a gente fica nessa onda de, ai, porque nada me atinge, eu sou super poderosa, beleza, mas você tá sendo meio, sinceramente, meio idiota, né? E desrespeitosa consigo mesma de falar que eu sei que lá não tá legal, mas eu vou. Né? Tipo, pra que você vai se você sabe que não tá legal? Ah, porque eu quero ir de qualquer jeito, porque eu quero encontrar uma amiga. Não pode encontrar no outro dia? Tem que ser lá? Ah, porque vai ter um monte de gente que eu não gosto, mas eu quero ver essa pessoa, então marca com essa pessoa outro dia. Ah, porque eu quero ir pra lá, mas o ambiente vai ser ótimo. Será que vale a pena mesmo? Sabe? Todas essas coisas durante a minha vida foram voltando pra mim, que eu falei, cara, não vale a pena, sabe? É um esforço, é tanta energia que me drena e tanto tempo que eu gasto depois para recuperar essa energia, que eu falei, cara, eu comecei até a achar que eu tava meio antissocial, sabe? Depois de um tempo, eu falei, cara, eu acho que eu não tô muito legal, não. Acho que eu tô meio, sabe, muito na minha, sabe? Me blindando demais, porque, claro, chega uma hora que a gente fica meio assim, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, não é ficar numa neurose, mas é só se respeitar mais, né? Vá para lugares mais legais para você. Se respeita, se ama, né? Porque não adianta também você ficar, ai, minha vida não tá andando. Se você vive indo para lugares e andando com pessoas que não são, né, com o mesmo pensamento, pelo menos que você, né? Com as mesmas metas. Você tá lá, quero crescer, quero evoluir na vida, quero desenvolver isso, aquilo, tal. Aí você chega com pessoas negativas, que, né? Ou falam que você tá viajando e não tem a mesma, né, ambição. Então, assim, gente, isso não vai te ajudar, né? Você tem que juntar com pessoas com a mesma, né, com o mesmo estilo. Não é excluir todo mundo. Ah, então agora eu não posso ter amigo. Pode, né? Mas
saiba ser mais seletivo. Aquela pessoa que vive reclamando o tempo todo, será que ela quer realmente, né, uma ajuda? Né? Oferece ajuda, então, vem cá, você tá aí reclamando o tempo todo, será que eu posso te ajudar? Né? E se você vê que a pessoa só tá reclamando mesmo, será que você não tá sendo feito de filtro, não? Né? Que a pessoa tá lá, ó, nossa, muito maneiro, eu encontro com ela, falo pra caramba, me sinto melhor, e você que foi lá, o otário que recebeu toda aquela energia e filtrou pra ela o tempo todo. E leva pra casa e sua vida não anda porque você acha que você é super-herói. Então, gente, se respeita, tá? Muito importante. E aí, quando você não consegue se blindar, ou quando você tem que ir para um ambiente, né? Quando você não tem como, poxa, mas é meu emprego, é meu trabalho, como que eu vou fazer isso? Além do escudo que você pode criar, você pode levar cristais, você pode sprays energéticos, você pode, depois do trabalho, tomar, né? Se foi muito pesado o dia, você pode tomar um banho de erva, tem músicas, né? E às vezes você, sei lá, trabalha no escritório que você não precisa estar ouvindo, né? Não tem telefone para atender, não tem nem... Você pode, tem gente que, né, tem essa grande vantagem de poder ouvir algum som, música, sei lá. A gente coloca música boa, coloca frequências, entendeu? Para elevar, tem frequência, tem batidas binaurais, que eu vou estar falando sobre isso nas próximas aulas, que é sobre música e tratamentos sonoros, tá? Frequências sonoras para elevar e alterar a vibração. Mas sobre esses detalhes todos de proteção, sprays energéticos, de ervas e tal, eu vou estar fazendo em outro vídeo, porque vocês já notaram que eu adoro conversar, né? Então, se deixar, eu fico aqui falando, e o vídeo fica de 3 horas, e eu falei, foi de tudo, não vou nem ter título para esse vídeo, já. Então, gente, resumão do vídeo inteiro, eu vou falar do filme, né? Porque tá praticamente um filme. Vamos lá. A energia externa, muitas vezes a gente, para quase sempre, a gente não tem como controlar. Então, esse vídeo todo eu expliquei para vocês como que vocês podem lidar com ela, né? Porque não tem como você chegar numa pessoa e falar, muda a sua energia, né? Um ambiente, vou mudar aqui. Claro, você pode fazer defumação, essas coisas todas, né? Mas você não vai chegar no seu trabalho defumando seu emprego, sua área externa. Eu tô imaginando a cena, né? É muito minha cara chegar lá defumando. É por isso que eu não sou contratante. Não, tô brincando. Vamos lá, voltando a sagitariana, de vez em quando dá uma baixada aqui. Então, gente, não tem como a gente mudar o nosso ambiente, tá, externo. Então, a gente tem como filtrar, nos blindar e nos limpar depois, né? Tem várias técnicas aí para vocês, porque muitas pessoas me perguntam, né? Mas como que eu faço? Eu vou num lugar que não é legal e tal. Então, essa é a dica para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like se você gostou. Não esqueça de me seguir se você gostou da minha energia, que vai vir muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Falando sobre energia física quântica, bem-estar. Eu também, eventualmente, vou estar falando sobre espiritualidade. Então, se você gosta, né, desses assuntos, cola aqui no canal também. E qualquer dicas, comentários, enfim, fiquem à vontade. Eu adoro ouvir de vocês, de onde que vocês estão assistindo. Eu, no momento, estou na França, para vocês terem ideia. Mas sou do Rio, sou do Brasil, claro, Rio, né? E é isso, galera, tá? Um grande beijo, abraço forte, boas energias para vocês, de coração, e até a quinta aula.